Estava de noite. E eu, Emery, tive uma visão. Na visão, vi Joel Osteen em um templo mundial com cerca de 60 mil cristãos. Joel Osteen manejava a Bíblia como se fosse uma carta de mágica. E enquanto manejava a Bíblia com a mão direita, ele dava gargalhadas dos homens. Ele inclinava a Bíblia para a direita e para a esquerda. Ventos saíam da Bíblia e entravam nos ouvidos dos homens. Uma voz me disse: estes são os ventos de doutrina que Paulo falou a respeito dos falsos mestres. O Evangelho da prosperidade ensina que Deus é rico e faz prosperar os seus filhos, pois não os quer deixar passar fome e escassez. O Deus que eles pregam é o Deus Mamon. Mamon tem crescido na hierarquia infernal, porque tem conseguido uma fama mundial em todo o mundo. Joel é um grande servo de Mamon. Ele tem uma mansão única e 4 carros próprios, além de um pássaro de ferro para voar para as outras nações. Ele possui livros em sua arquibancada. Livros que falam sobre prosperidade. Todos estes livros estão no aposento do inferno. E a alma dele, neste momento, já está no inferno. Passada essa visão, eu vi uma mulher famosa que era muito bela em aparência. Uma voz me disse: esta é Joyce Meyer. Essa mulher vaidosa nunca foi usada por mim, pois ela compactua com a vaidade. Ela também casou-se com 2 homens. Está no pecado e não quer voltar para seu esposo de antes, porque em seu coração guarda em secreto as ilusões do passado. Ela achava que seu marido era arrogante, e que pela arrogância não gostava mais dela. Ela abandonou seu marido e foi para os braços de outro. Joyce Meyer é Illuminati. Tem envolvimento com a maçonaria. Os seus livros também estão na arquibancada do Hades. Então, vi um homem chamado Benny Hinn. Uma voz me disse: este é o maior avivalista desse tempo, considerado o Deus do avivamento. Ele também é conhecido como o transportador do fogo e o homem mais cheio do Espírito Santo. Mas na verdade, Benny nunca teve experiências comigo. Tudo o que ele fala é inventação. Eu não uso ele. Ele é mais um dos que levam os ventos da doutrina da prosperidade, e que cobram altos lucros para compartilhar demônios para as outras pessoas. Veja. Vou te mostrar as manifestações diabólicas dos demônios através dele. Então, eu vi Benny passando a mão sobre a cabeça de um homem. E ele era empurrado com um vento semelhante a um imã. Como se fosse algo que se movia ao reverso, contrário à positividade. Toda vez que um homem caía para trás era um sinal de que o tal homem estava recebendo energia negativa. E no mundo espiritual, o tal homem estava recuando e caindo ao inferno sem enxergar o que estava por trás daquelas manifestações. Eu vi uma grande mansão de Benny Hinn. Eu vi também os seguranças que o acompanham. Uma voz do céu me dizia: quem tem a unção de Deus na sua vida não precisa de seguranças ao seu lado. Benny sempre foi incrédulo. Nunca creu de fato nas manifestações espirituais de Deus. Ele duvida das manifestações de Deus, de quando Deus agia através de Moisés e do profeta Elias, e até mesmo de Jesus. Benny está no inferno por causa de sua incredulidade e por causa da sua hipocrisia. Ele fez uma aliança de espírito com os poderes de Satanás para ficar conhecido como o homem mais cheio do Espírito Santo. Não tenha temor diante dele. Amados, eu vos ensino o que aprendi pelo Espírito Santo de Deus. Não existe transferência de unção, nem trindade, nem mesmo manifestações gratuitas do poder de Deus. Para Deus usar um homem, este homem tem que chorar e derramar até a última gota de suas lágrimas. E se o tal homem quiser fazer a diferença, este tem que correr atrás. Observem os anjos do céu. Estão mais ocupados em fazer a obra de Deus do que em brincar em serviço. Se os anjos descansarem ao menos por 1 minuto, receberão 10 bastões de fogo em seu lombar. Eles temem a Deus. E o temor faz o homem se dedicar 24 horas ao Deus do céu. O servo serve. Ele não fica imóvel esperando seu Senhor ordenar que ele vá. É o dever de todo cristão evangelizar a toda criatura. A ordem já foi dada na palavra do Pai. E o anjo da mensagem não precisa descer para falar algo que já está escrito no manual espiritual de cada cristão. Eu vi um pastor chamado Chris Wakilome. Aquele homem era maçom e estava envolvido com catolicismo. Observei que dos olhos dele saíam raios laser de cor avermelhada, que penetrando nos olhos das pessoas faziam elas ficarem cheias de cegueira espiritual. O Senhor me disse: Chris é um capacho de Satanás. É um dos maiores falsos profetas da atualidade. Com sua mão, sabe controlar através do seu espírito a falsa unção causada pelos demônios. Vi a figura de uma mulher chamada Paula White. Ela é autora de alguns livros evangélicos, e é viciada em sexo anal.
Ela pratica isso diariamente com seu esposo. Eu também vi um homem chamado Clefo Dola. Ele é mundano, e proíbe a prática da oração diária em sua igreja. Ele ensina que o homem deve orar uma vez por dia, e não repetidas vezes. Ele diz que isto seria necessário para não ficar sem ideias sobre o que falar nas próximas orações. Portanto, apenas uma oração por dia seria mais que o suficiente. Pois dormindo, a mente descansaria, e no próximo dia já teria algo diferente para se falar em sua oração. Ele crê que o comércio de Deus é a igreja. Ele lucra através dos fiéis para comprar móveis e colocá-los em sua mansão. Ele acumula a proposta que a vida oferece, e faz dela um grande show de horrores. Irmãos, eu vi este homem com uma arma de fogo na mão. Ele andava armado e todo mundo achava que ele era pastor. Mas na verdade, ele não é liberto. É um ladrão disfarçado em pastor, e um lobo em pele de ovelha. Logo, eu também vi a imagem de um homem chamado Jesse Duplantis. A voz da revelação me disse: ele gosta de rir, pois é um palhaço espiritual. Irmãos, a aparência espiritual dele é de uma vaca magra que fica cheia quando sorri. E quando ela fica cheia, libera leite impuro para seus filhos na fé. Os filhos na fé desse pastor são bezerros espirituais. Correm até ele para saciarem suas sedes, e quando fazem isto, bebem de uma unção errônea, achando que estão se embriagando na unção de Deus. Ora, logo após isto eu vi a imagem de um pastor de um megatemplo modernizado. Ele se chamava T.D. Jakes. Ele acredita na implantação da graça de maneira errada. Ele crê que a graça deve ser derramada apenas sobre os gentios, porque os cristãos já receberam o dom da graça, e já estão salvos. Por isso não há necessidade de receberem a graça de Deus. Ele também gosta de usar roupas apertadas para mostrar o peitoral. Ele tem um espírito de homossexual e anda em bipolaridade. A voz do espírito novamente me falou: Imeri, agora eu quero te mostrar um pastor que tem o teu sobrenome. Então fui para um lugar enorme, semelhante a um altar. A voz da revelação me disse: veja, este é José Prince. Eu perguntei: quem ele é? Então o Senhor dos Espíritos me disse: este pastor é roqueiro, e guarda nele o espírito do homossexualismo. Na verdade ele não gosta de mulheres, e sim de homens. Ele casou-se com uma mulher para que não houvesse escândalos em seu ministério de pastor, e para que as pessoas não reprovassem a ele, e fizessem ele ficar conhecido como o pastor gay. Ele teve um trauma na sua infância. Sua mãe discutia com seu pai diariamente. Porém, seu pai a deixou. Joseph ainda é menino na fé. Não deixou as suas iniquidades. Está tomando de um leite impuro chamado pecado, e de um vento negro chamado vento da falsa doutrina. Ele também guarda dentro dele o sentimento de adultério. Ele tenta preservar, porém de nada lhe adianta. Ele já adulterou pelos olhos cobiçando o esposo de uma fiel da sua igreja. Este é um pastor homossexual de Singapura, que atualmente está nos Estados Unidos. Porém, Joseph tem um sonho de visitar a Nova Zelândia e ser empresário numa grande potência fora dos Estados Unidos. Ele também é um dos maiores enganadores que surgiram neste tempo final. Eu me assustei com a força dessas revelações. E quando pensei que tinha acabado, a minha visão se teletransportou para outro local. Então eu vi outro homem. O Espírito Santo me mostrou um homem chamado Max Lucado. Eu vi a figura do tal homem na minha frente. E ele estava anotando palavras de invocação a Luquimiel em um papel escuro. A voz da revelação me disse: Imeri, Max é um satanista. Ele fez um pacto para que seus livros fossem conhecidos no mundo dos homens. O evangelho que ele prega também é o evangelho da prosperidade. Todos os autores que cobram para vender seus livros não irão para o céu. No inferno eles são os escribas do diabo. Eles escrevem o que o diabo gosta de falar: dinheiro, prosperidade, riquezas. Se esquecem do evangelho puro e santo. O diabo dá gargalhadas pelas suas costas em seus ouvidos esquerdos. Max também é maçom. Ele é maçom desde os seus 14 anos de idade. Ele acumula coisas materiais. E até oferece comida a pessoas pobres. Mas não faz por amor. As comidas na mão dele são consagradas aos demônios. E o espírito da contaminação entra dentro das comidas, e as transforma em mel de impiedade e em lama abismal. Todos aqueles que comem da comida que Max entrega ficam possuídos por legiões de espíritos maus. Este pastor fraudulento está chegando ao fim de sua vida. Breve ele vai morrer. E o demônio da prosperidade o buscará. Ele irá falar da riqueza vã de Max no inferno. Os homens de modo algum podem brincar neste tempo final. Acham que o inferno é fictício.
e não real. Eu digo-te, Emery, que o inferno é mais real do que a realidade. E lá, o povo vive mais do que o período da vida terrestre. Ficam aprisionados nas mãos e pés, enquanto queimam eternamente no fogo. Emery. Ambos têm algo em comum. Eu perguntei. O que eles têm em comum? Então a voz respondeu dizendo: todos eles são autores de livros mundiais no mundo gospel. Isto comprova que eles amam a fama, e odeiam a minha simplicidade. Pois aquele que é simples, caminha na simplicidade. O único livro sagrado em que os homens devem se inspirar e meditar todo dia é a palavra de Deus. Ela deve ser glorificada em teus dias. Ela é a única espada capaz de vencer o mal. Todos os livros, por mais que tenham inspiração, não servem para ser colecionados. Se o tal livro não for inspirado por mim, necessário é que ninguém toque nele, mas que o queime no fogo, visto que nele não há nada que edifique, nem por paz, nem por verdade, nem por amor, nem por graça, mas por prosperidade e por riquezas terrenas. Que o homem sábio fuja destas coisas, para não se prostrar a Mamon e o adorar, e então perder a sua salvação, condenando a sua própria alma ao lago de fogo e enxofre, nomeado como a segunda morte. Amados, eu vi a palavra de Deus como um mapa de extensão mundial. Deste mapa saíam navalhas afiadas que cortavam o cabelo dos homens em um voto de purificação. A pele dos homens ficava leprosa caso rejeitassem a palavra da verdade. E se caso eles negassem a Cristo, Deus os fazia enfermar e padecer ainda em carne. No inferno o calor do fogo é dobrado para aqueles que negam a Jesus. Os nervos se atrofiam e os dentes se estremecem pela força do queimor do fogo infernal. Irmãos, eu alerto a vocês, para que vocês, através do mapa espiritual que é a palavra de Deus, vão para os quatro cantos da terra e preguem para todos, ricos, pobres, brancos, negros, jovens e anciões, o Evangelho de Cristo, o nosso Senhor, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qualquer um de vocês que utilizarem os seus tempos com coisas vãs, que não edificam, e não têm nenhum proveito diante de Deus e do seu Filho, hão de prestar conta sobre cada pessoa que podiam evangelizar, mas preferiram descansar em suas casas, ou fazer algo fora da edificação espiritual. Por isso serão rejeitados por Deus, e terão um nome gravado sobre suas testas, chamado de servo inútil. Também, o mesmo Senhor há de julgar em justa medida as proporções das obras e da fé, para que o testemunho e comprovamento da verdade seja completo. Qualquer vírgula, ou ponto, será somado em cada papiro espiritual, que pertence à alma de cada homem da terra. A Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que ama. E se Ele está corrigindo a vocês, então escutem a correção do Senhor. E não tampem os ouvidos. Porque se tamparem, também seus ouvidos receberão da agoniante broca de ferro queimada na brasa. E seus ouvidos serão corroídos no inferno até vocês perderem as suas audições. Mas na alma se ouvirá seus gritos, como também a risada, e as vozes dos demônios que vão zombar das suas faces, pela vossa desobediência a Deus. Pensem nisto, não ouçam os escribas do diabo. Não leia seus livros, e nem colecione as obras dos filhos de Satã. Apenas faz a tua parte. Cumpre a tua missão de cristão. E então tu serás aprovado por Deus. Shalom.